Oi, pessoal, meu nome é Magda Altafini, eu sou psicopedagoga clínica, especialista em neuropsicologia, mestre em educação. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série de transtornos neurológicos e psiquiátricos. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que a gente chama de TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele constitui-se de lembranças intrusas recorrentes de um evento traumático opressivo. Essas lembranças, elas vêm na nossa mente de uma forma inconsciente, né? E elas podem durar mais ou menos um mês e podem começar em até 6 meses depois do evento que causou esse estresse, esse trauma, né? Que tipo de traumas que pode causar o transtorno de estresse pós-traumático? Acidentes de carro, muito feios, muito complicados, alguma situação de violência extrema, sequestro relâmpago, sequestro de todos os tipos, guerras, tragédias, alagamentos, desabamentos, todos os tipos de torturas psicológicas ou físicas, todos os tipos de abusos físicos, psicológicos, sexuais, estupros, né? Mortes de parentes de forma traumática, ou morte de vários parentes em pouco espaço de tempo, como a gente está vendo agora nesse momento de pandemia. Essas situações que a gente está vivendo agora, nessa fase de pandemia, ela pode causar transtorno de estresse pós-traumático, né? Porque a gente está vendo aí famílias sendo devastadas, né? Pai e mãe morrendo, assim, em poucos dias, com poucos dias de diferença, filho, mãe, enfim. O estresse pós-traumático, ele pode ser causado por uma situação em si, né, por um fato em si, ou por fatos que ocorram sistematicamente. Uma pessoa, por exemplo, pode ter um transtorno de estresse pós-traumático por sofrer abuso físico, ou psicológico, ou sexual por um longo tempo, né? Ele pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Certo? Os sintomas e os sinais também incluem, além dessas lembranças, desses pensamentos intrusos, eles também incluem evitar estímulos associados com esses eventos traumáticos, né? Pesadelos, tá? A pessoa tem muito pesadelo em relação a esse fato que causou o trauma, o estresse. Flashbacks, que são lembranças que vêm assim, no momento, né? E o diagnóstico, ele é clínico, né? Ele baseia-se na história do indivíduo. O que é um diagnóstico clínico? Um diagnóstico clínico é que não existe nenhum exame de sangue, um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância magnética que possa diagnosticar esse transtorno, né? Então, os critérios são diagnóstico, é pelos sintomas, pela observação desses sintomas, né? Para atender os critérios para o diagnóstico, os pacientes eles devem ter sido expostos direta ou indiretamente a um evento traumático e devem ter os sintomas de cada uma das seguintes categorias durante um mês. Então, não é ter, por exemplo, é muito comum, por exemplo, que tu presencie um assalto, uma armada, e aí tu fique com aqueles sintomas durante um tempo, né?
Eu mesma já vivi uma situação que eu estava num supermercado e o supermercado foi assaltado, mão armada, e enfim, não teve maiores consequências, graças a Deus ninguém saiu ferido, mas eu fiquei uma semana com aqueles flashbacks, com aquela lembrança, com aquele pensamento, né, daquela cena que eu vivi, porque realmente foi traumático, né? Mas esses sintomas, eles têm que durar no mínimo um mês, né, para a gente diagnosticar como um estresse pós-traumático. Nós temos sintomas de intrusão, né? O que são esses sintomas de intrusão? Ter memórias recorrentes, involuntárias, intrusivas e ou perturbadoras, né? Então, essas memórias vêm, são intrusas sem a gente querer, e a gente vai lembrando. Ter pesadelos recorrentes do evento, ou seja, ficou no teu inconsciente e essas memórias vão vir através dos sonhos, né? Pesadelos, no caso. Agir ou sentir como se o evento estivesse acontecendo de novo, desde flashbacks até perda total de consciência do ambiente atual. Então, a pessoa fica vivendo naquela situação, ela tem aquele flashback e parece que aquilo é real, né? Sentir sofrimento psicológico ou fisiológico intenso ao lembrar o evento. No caso, assim, faz um ano que aconteceu isso, né? Fazer aniversário do evento, né? Sempre que tu ouvir aquele som, tu vai relembrar aquela situação. Se for um acidente de carro, por exemplo, tu ouvir um som de uma buzina ou de uma freada, enfim, né? Sintomas de esquiva. Eu vou me esquivar, né, de pensar naquele evento. Então, evitar pensamentos, sentimentos ou memórias associadas ao evento. Evitar atividades ou locais, conversas ou pessoas que desencadeiem memórias do evento. Então, se eu, no caso eu, né, presenciei aquele assalto no supermercado, então, se eu tivesse desenvolvido um transtorno de estresse pós-traumático, ainda bem que não desenvolvi, quando eu entrasse em lugar, no supermercado, ia vir aquela imagem de novo. Daí eu ia evitar, né? Nunca mais eu ia entrar no supermercado, porque aquele local, né, ia me lembrar da situação que me causou o trauma, o transtorno, né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele pode desencadear efeitos negativos sobre a cognição e o humor, né? Quais são? Perda de memória para partes significativas do evento, então eu esqueço, eu apago aquilo para me proteger, né? O cérebro apaga para se proteger daquele sentimento, daquela sensação, daquela dor, né? Convicções ou expectativas negativas persistentes, exageradas sobre si mesmo, outros ou o mundo. A pessoa fica, meu Deus, os supermercados são lugares muito perigosos, tem bandido por toda parte, e a pessoa fica com medo de tudo, né? Pensamentos distorcidos persistentes sobre a causa ou consequência do trauma que levam a culpar a si mesmo ou os outros. Então, assim, de uma certa maneira, a pessoa começa a se culpar, né? Porque isso aconteceu. No caso de abuso sexual, né? É muito comum que a vítima se culpe. Eu provoquei, eu estava com a saia muito curta, eu me insinuei de alguma forma, né? Ou, tipo, eu não devia estar no supermercado no final de tarde, porque final de tarde é a hora mais propícia dos supermercados serem assaltados, enfim, porque estão com os caixas cheios. Estado emocional negativo persistente. Então, medo, horror, raiva, culpa, vergonha. Então, ela fica com aquele estado negativo, pessimista, né? Diminuição acentuada do interesse ou participação em atividades significativas. A pessoa começa a não querer participar das coisas, para não se expor, né? Para não se expor
para não repetir, né, possivelmente, aquela situação. Sensação de distanciamento ou estranhamento em relação às outras pessoas, então, eu fui assaltada, eu fui sequestrada, todas as pessoas são ruins, eu não posso conversar com ninguém que eu não conheço, enfim, a pessoa fica, né, com essa sensação. Incapacidade persistente de experimentar emoções positivas. Então, assim, a pessoa fica tão deprimida, tão para baixo mesmo, que ela é incapaz de sentir, né, emoções positivas, de felicidade, de alegria, de satisfação, né, sentimentos amorosos. Então, aquilo acabou, para outra pessoa acabou, né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele foi observado pós-guerra nos Estados Unidos, né? Porque os soldados voltavam da guerra e ficavam com todos esses sintomas, eles eram outras pessoas, né? Imagina. Participar de uma guerra, né? Ver as pessoas morrendo ou tendo que matar pessoas, né? Não deve ser fácil, né? Então, eles voltavam da guerra com todos esses sintomas. E aí que surgiu, né? Os psicólogos, médicos começaram a observar e ver que tinha alguma coisa associada a todos esses traumas que os soldados vivenciavam na guerra. Um outro grupo de sintomas muito interessante é reatividade e excitação alterada. Então, tem que ter mais de 2 desses sintomas, né, de reatividade. Dificuldade para dormir, então a pessoa começa a ter insônia, irritabilidade ou explosões exacerbadas, né? Ter uma crise de brabeza. Comportamento imprudente ou autodestrutivo, a pessoa começa a ser imprudente, começa a tomar, não se cuidar, né? Problemas de concentração, dificuldades de atenção e concentração, maior resposta de sobressalto, ou seja, a pessoa se assusta por qualquer coisa, né? Hipervigilância, a pessoa fica se cuidando, qualquer lugar que ela entra, ela se cuide para que isso não aconteça de novo. Além disso, as manifestações devem causar sofrimento significativo ou prejudicar significativamente o funcionamento social ou ocupacional, né? E que não tenha nada a ver com outro tipo de doença ou uso de alguma substância. Então, esses sintomas todos, eles devem prejudicar a vida social, familiar, amorosa desse sujeito, né? Esses sintomas são tão graves que a pessoa não consegue mais relacionar, que a pessoa não consegue trabalhar, que a pessoa tem dificuldades para tocar a sua vida em frente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso vai ajudar muito o canal a crescer e vai nos motivar para trazer mais conteúdos desses para vocês, tá bom? Se você conhece alguém ou você apresenta algum desses sintomas, procure um médico, procure um psicólogo, né? Porque é bem importante a gente tratar antes que os sintomas aumentem e que prejudiquem a sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!